Capítulo 14. A economia do Evangelho. O Evangelho e a lei. A aparente inaplicabilidade da doutrina de Cristo à realidade da vida. O Evangelho suicídio. A importância de compreender. Depois de ter procurado delinear e compreender a figura de Cristo na primeira parte deste volume, persistiremos ainda em continuação aos 5 capítulos anteriores no estudo de sua doutrina, conforme exposta no Evangelho. Já abordamos o problema econômico e a questão da justiça social. Tomemos agora em exame o problema tão controvertido da não resistência, que é também fundamental no Evangelho, além de ser bem atual em nossos dias. Como o leitor pode ver, não entramos nos detalhes do Evangelho, mas apenas colocamos em evidência alguns de seus pontos mais salientes e vitais, que mais de perto atingem o homem de hoje. Não é nosso fim oferecer a tradicional explicação do Evangelho, na qual se repetem lugares comuns, mas sim discutir e compreender melhor alguns princípios excepcionais nele propostos, estudando sua aplicação em nosso mundo moderno, mesmo que eles possam parecer absurdos e irrealizáveis. Para chegar a isto, reputamos oportuno sobrevoar numa visão de conjunto as particularidades daquela revelação, a fim de colher da mesma os princípios gerais. Procuramos, assim, ir além de uma mera interpretação literal para alcançar uma visão de conjunto segundo o Espírito. Assumimos como ponto de referência, então, não a lenda ou as tradicionais superestruturas de índole mítica, que em nada ajudam o verdadeiro conhecimento da verdade, mas sim a lei de Deus, que é ao mesmo tempo uma realidade biológica, um fato positivo e um fenômeno constante, sendo por isso experimentalmente controlável. Somente assim, certas contradições entre o Evangelho e a vida poderão ser superadas, permitindo que o aparente absurdo de certos trechos dessa revelação torne-se compreensível conforme a lógica, em harmonia com a realidade da vida. A lei, apesar da mudança de suas formas, oferece a vantagem de permanecer sempre presente e atual em qualquer tempo, de modo que um evangelho, compreendido em função dela, pode permanecer perfeitamente verdadeiro e realizável até neste nosso ambiente social, tão diferente em relação àquele tempo de Cristo. Só assim a sua doutrina pode permanecer viva e atual também em nossos dias. Não se poderá objetar que, reportando-nos à lei, estejamos nos afastando do Evangelho, porque também Cristo referia-se substancialmente à lei todas as vezes que se dirigia ao Pai Celeste. Esta é justamente a razão pela qual ele jamais poderá ser entendido senão em função daquela lei, que é o Pai. É assim que, falando do Cristo, só podemos continuar a falar da lei, porque esta abraça tudo e, portanto, não poderia deixar de abranger também Cristo, cuja razão de ser jamais poderia deixar de pertencer e de ser regida pela técnica funcional da grande lei cósmica. E disso Cristo nos dá plena confirmação ao se colocar em posição de total obediência perante o Pai. É com a lei, portanto, que Cristo vive em constante relação, sendo ela seu fundamental ponto de referência. Quando ele expõe a sua doutrina, mostra-nos com isso que primeiramente ele próprio compreendeu a lei, para depois ensiná-la aos outros, sendo que ao mesmo tempo a viveu, aplicando-a em si mesmo, dando assim a todos a possibilidade de imitar seu exemplo. É assim que não se pode falar de Cristo sem falar também da lei, porque é ela que nos dá a chave para compreendê-lo.
Com efeito, não existe nenhum fenômeno cujo exame não nos obrigue a procurar nele a sua respectiva lei, revelando-nos assim, em cada momento, os princípios da lei, porque ela é a própria atmosfera na qual se insere o funcionamento da vida. Não há dúvida que o homem, ao cometer seus erros, procura desviar ou sustar a ação da lei, mas é evidente também que, embora ele julgue isso possível, não consegue nem pode consegui-lo. Mesmo quando começa a penetrar na lei com os olhos abertos, buscando captar a sua estrutura, ele envereda por um caminho de pesquisa que jamais acaba. Quem usa a velha forma mental para tratar de temas já estabelecidos pode acabar iludindo-se com tudo que foi dito, acreditando nada mais haver a acrescentar. Tão logo se começa a investigar no campo da lei, revela-se a cada passo um novo horizonte. Apesar de sempre acreditarmos ter visto tudo, verificamos que depois há muita coisa ainda para ser dita, pois todo e qualquer assunto prende-se à lei, não havendo um único fenômeno que não tenha contidos nela os princípios diretivos de seu desenvolvimento e que não nos proporcione dela sempre novos aspectos. Assim também o Evangelho nos reporta à lei, não podendo ser compreendido senão em função dela. Todos os fatos nele correlacionam-se entre si e, reconduzidos assim à unidade pela lei, apresentam-se cada um como uma ramificação do mesmo tronco unitário. Consequentemente, não se pode tratar nenhum deles sem trazer em causa os assuntos afins, pois todos eles, justamente por tal afinidade, entrosam-se reciprocamente, sendo necessário explicar cada um, até mesmo alguns que podem parecer não relacionados com o Evangelho. Isto é exatamente o que devemos fazer se quisermos ser completos, exaustivos e convincentes. Voltando então ao Evangelho, continuemos a escolher os seus pontos mais significativos e controvertidos para procurar compreendê-los com a forma mental moderna e, assim, tornar possível em nosso mundo a sua aplicação, que hoje, por falta de compreensão do assunto, tornou-se difícil e decepcionante. Encontramos no Evangelho, associados por afinidades, dois gravíssimos problemas: o da não resistência e o da não previdência, ambos relacionados à busca dos meios necessários à vida. Eis como o Evangelho se expressa. Abre aspas. A quem te bater numa face, oferece a outra, e a quem te levar a capa, dá-lhe também a túnica. Dá a cada um o que te pedir, e não contestes o que te pertence de quem o rouba de ti. Fecha aspas. Depois de tais afirmações, o Evangelho explica como resolver as consequências de tal conduta. Abre aspas. Não vos preocupeis dizendo o que comeremos, o que beberemos e o que vestiremos. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas estas coisas. Vós, portanto, procurai sobretudo o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos será dado por acréscimo. Não vos preocupeis, portanto, pelo amanhã. Não acumulai tesouros na terra, mas acumulai, pelo contrário, tesouros no céu. Quem quiser salvar sua vida, a perderá, e quem, por minha causa e do Evangelho, perder sua vida, a salvará. Fecha aspas. No Evangelho, estes conceitos não estão apenas expressos nessas frases isoladas, mas correspondem ao espírito de toda a doutrina de Cristo, constituindo matéria sobre a qual ele retorna com insistência e clareza. Não há dúvida, portanto, que este é o seu pensamento, ficando excluída, assim, qualquer hipótese em contrário. Eliminada toda possibilidade de evasão, devemos então aceitar tal pensamento
como ele é. Ora, não existe homem algum que, mesmo com pouco conhecimento da realidade da vida, não veja imediatamente a inaplicabilidade de tais princípios em nosso mundo. É um fato positivo e de cotidiana experiência que a vida na Terra baseia-se na lei biológica da luta, estando sujeita à bem diversa moral do mais forte, segundo a qual o maior valor cabe ao vencedor. Então ficamos estupefatos perante uma tão decidida proposta de absoluto emborcamento dos métodos seguidos pela vida no seu normal funcionamento. É ponto pacífico que os métodos aconselhados pelo Evangelho revelam-se desastrosos para quem os adota na prática. Mas como seria possível tal condição decorrer de uma total ignorância daquilo que de fato é nosso ambiente terrestre, se eles são propostos por uma fonte tão prestigiosa? Que economia, então, é esta do Evangelho? Como pode Cristo propor um tipo de conduta situado nos antípodas da realidade de nossa vida e das leis que a regulam, se tais leis também são estabelecidas por Deus? Como pode Cristo ter cometido o erro de nos levar à falência, aconselhando-nos métodos que, por se encontrarem em plena contradição com aquilo que caracteriza o mundo no qual vivemos, são completamente inaplicáveis? Sem sombra de dúvida, sob esse aspecto, o Evangelho apresenta-se a nós como um absurdo, pois deste modo, a posição para a qual Cristo nos induz, em seu anseio de nos fazer ascender do antissistema para o sistema, não difere de uma febre de superação que leva à morte. Mas se tal tipo de ideal, em vez de servir para a evolução, revela-se destrutivo e antivital, então teríamos o dever de repeli-lo. Vejamos como funciona a vida, observando quais são as suas leis e os seus métodos. Segundo ela, o assalto e a guerra constituem um meio normal para medir, através da vitória, o valor tanto dos indivíduos como dos povos. A economia do mundo baseia-se no cálculo egoísta: dou para que des. Biologicamente, o organismo fraco, que não sabe lutar contra o assalto de um micróbio e vencê-lo, é considerado doente, tendendo a ser eliminado pela natureza. Contudo, no campo social, estas tão perniciosas abdicações perante o inimigo são exaltadas como virtude pelo Evangelho. Será então que ele é contra a vida? Em suma, se o impulso da defesa na luta é são e vital, constituindo uma posição biologicamente justa, então a condição contrária deve ser fraqueza e doença, sendo considerada uma posição biologicamente deteriorada. De fato, a vida trata como vencido quem não sabe resistir na luta, pois sendo ele um vencido, é condenado a sofrer disso as dolorosas consequências, para que aprenda a resistir, lutar e vencer. E isto é o que a vida deseja e nos ensina a fazer no nível biológico em que vivemos. Parece, portanto, loucura pretender que o homem possa viver conforme as leis de um plano evolutivo mais alto, superior ao nível condizente hoje com o caminho percorrido por ele. A contradição entre os dois sistemas de vida parece evidente e insanável. A distância entre a doutrina ideal de Cristo e a realidade da vida parece demasiadamente grande para que os dois sistemas possam se avizinhar e se conciliar. Ora, de que maneira tentou-se de fato enfrentar este grave problema? Tal dificuldade foi, na prática, apenas rodeada através de uma escapatória. Tendo-se deparado com a inaplicabilidade do Evangelho, devido à sua oposta estrutura em relação às normais leis biológicas, os seguidores do Evangelho o aceitaram e o pregaram como teoria ideal, mas sem aplicá-lo na prática dos fatos.
Este é, portanto, o método vigente, o qual consiste na hipocrisia. Cumpre, porém, reconhecer nesse método o mérito de ter, apesar de tudo, permitido ao Evangelho sobreviver na terra, o que seguramente não teria sido possível se o mesmo tivesse sido levado a sério. Se a vida permitiu tal solução, é porque isso era útil, não havendo outra opção possível, dados os elementos em jogo. Porém, com tal solução, a contradição permanece, sendo ainda agravada pela incompreensão e pela mentira. Tal solução não é honesta. Quem quiser ser honesto não resolve o problema por meio de escapatórias, mas o enfrenta sinceramente. Então, ou o Evangelho é verdadeiro e aplicável, ou é falso e inaplicável. Logicamente, uma coisa não é lícita se partirmos da convicção de que ela não é verdadeira. Quem é honesto jamais usa o método de pregar o Evangelho como verdadeiro para depois não o aplicar. Insistimos, então, em perguntar se é porventura possível que o Evangelho não seja verdadeiro. Diante de tal dúvida, a primeira coisa a fazer é procurar compreender. Não dependerão, talvez, as aludidas contradições e inconciabilidades do fato de que o Evangelho pareça utopia somente aos nossos olhos míopes, embora contenha grandes verdades? Ora, será que tais princípios do Evangelho nos parecem absurdos unicamente porque são vistos relativamente ao nosso mundo, nível evolutivo e forma mental? Mesmo sendo inegável que um Evangelho vivido com plenitude no ambiente terrestre aparece como um suicídio a um homem comum, será que isso corresponde à verdade? Não haverá no problema outros elementos que nos escapam e que o transformam? A razão pela qual somos levados a pensar nestas possibilidades são as resolutas afirmações de Cristo, que certamente devia saber muito mais de quanto nós conseguimos compreender. Daí a necessidade de compreendermos o significado das palavras de Cristo, cuja finalidade era realizar a sua doutrina em nosso mundo, o qual se encontra muito distante dela. É preciso compreender, então, por que ele falava daquele modo, pondo-se em aparente contradição com as nossas leis biológicas. A condição que pode fazer o Evangelho ser visto em flagrante contradição com a realidade da vida e parecer assim um absurdo inatingível é dada pelas catastróficas consequências às quais, na prática, ele pode conduzir quando aplicado sem o necessário entendimento. É este fato, então, que induz ao método da hipocrisia, ao qual são levados a recorrer também aqueles que, havendo tentado viver o Evangelho, ficaram depois espantados com as consequências práticas de tal experiência. E é assim que eles são reconduzidos à posição híbrida da mentira, exatamente quando mais precisariam se afastar dela. Ora, encarado de um ponto de vista mais profundo, o Evangelho representa uma técnica econômica sutil, a qual é necessário compreender e saber manejar se quisermos evitar que sua errônea utilização nos leve a resultados negativos, caso este no qual a culpa não pode ser atribuída ao Evangelho, mas somente à nossa própria ignorância. Como triste consequência disso, podemos acabar jogando fora, por falta de compreensão, algo imensamente precioso e necessário à vida, como é a doutrina do Evangelho. É preciso, portanto, compreender que o Evangelho é uma expressão da lei, contendo verdades válidas para todos os tempos e lugares. Eis então que ele, se compreendido na sua essência, pode conservar sua atualidade e ser vivido também hoje, em vez de ser considerado, como se costuma fazer, uma bela fábula de outros tempos.
Ora, com a mesma finalidade em função da qual teve origem o Evangelho, nosso principal objetivo é fazê-lo reviver hoje, porquanto parece que está morrendo. Somente um Evangelho compreendido em relação às leis da vida, como as vemos funcionar ao nosso redor, pode ser aceito pelo nosso mundo de hoje. E é justamente este o objetivo que nos propomos a alcançar. O Evangelho expressa outro tipo de economia, a qual, por ser diferente daquela humana usual, é regulada por outras leis, sendo adaptada a outra posição biológica, com outra moral e outros modos de comportamento. Mas se este outro tipo de economia existe, em que consiste ele e por qual lei é regulado? Procuremos então estudar o fenômeno a fim de compreendê-lo. Qual poderá ser o significado de se fazer uma tão categórica proclamação de algo considerado pura utopia na Terra, afirmando ser possível alcançar os meios para sustentar a própria vida gratuitamente, por acréscimo, desde que se procure primeiramente o reino de Deus e a sua justiça? Ora, conforme tudo parece indicar, a aplicação de tal método na Terra levaria à falência. Mas será que, encarando o problema dentro de uma visão mais abrangente, a solução não se torna também diferente? Com efeito, não podemos pretender que as principais leis biológicas do planeta, conhecidas por nós, esgotem todas as possíveis realizações da vida ao longo do seu caminho evolutivo. Sendo assim, é necessário admitir a possibilidade de haver outros ambientes com suas próprias leis e seus respectivos tipos de economia de vida. Portanto, o ponto de referência para a avaliação do Evangelho pode ser um plano evolutivo mais avançado, o qual se costuma chamar de céu, sendo que os dois tipos de economia biológica por nós aludidos são próprios de dois diferentes planos evolutivos, ambos verdadeiros, mas somente em relação ao seu próprio ambiente. Eis então que o absurdo e a contradição mencionados anteriormente ficam resolvidos, encontrando explicação e assim desaparecendo como tais. O plano evolutivo humano nos apresenta a economia de tipo antissistema, que é adequada a este ambiente, enquanto a economia do Evangelho pertence, pelo contrário, ao plano evolutivo super-humano, de tipo sistema. É por isso que elas são tão diferentes, possuindo caráter antinômico, uma em oposição à outra. Assim, se o Evangelho nos aparece na Terra como uma absurda utopia, surgindo como uma espécie de emborcamento da economia do mundo, isto é porque ele representa a economia do céu. Trata-se, então, de compreender em que consiste, por que existe e como funciona uma economia que se baseia sobre valores espirituais e eternos, em vez de naqueles materiais e terrenos. Isto nos constrange a abordar separadamente as duas questões em foco, a não resistência e a aparente não previdência, o que será feito nos próximos 2 capítulos, um para cada questão, começando pela não previdência. Final do capítulo 14.